Tava, né? Tava fechado, pastor, pra internet. Brincadeira. Agora voltou. Pois é. Então, bem-vindo. Agora que você voltou, aí você fala, a sua voz eles vão ouvir. Então, agora estamos. É porque alguém tinha fechado e eu não tinha reparado nisso. Bem-vindo, Fabiano. A paz do Senhor, pastor César Cavalcante, que Deus abençoe e uma ótima quarta-feira. Começa assim, a ótima bem. Quarta-feira começa assim. Foi mal, desculpa. Tá certo. Vamos lá. Com a gente aqui no programa, participou do debate logo de manhã, pastor Paulo Henrique, bem-vindo, meu irmão. Pastor César, boa tarde você, ouvinte, interlocutor que está aí, nos acompanha o programa Crescendo na Fé. Eu que fui alcançado por esse programa lá em 2006. É um prazer estar aqui hoje com o senhor. Quase 20 anos atrás, hein, cara? O tempo passa, o povo não acredita. Maravilha, é isso aí. Para você participar ao vivo, já falei, né? Mas só que tava sem áudio, porque graças ao Fabiano, então vamos de novo. 42 10 30 60 ou pelo WhatsApp 98484 9988 011 98484 9988. E vamos lá, o que temos? Ouvinte, Fabiano? Tava sem som, né? Ainda não, pastor. Ainda não. Bom, hoje é quarta-feira, dia 24 de janeiro. Significa duas coisas. Primeiro que é véspera de feriado, amanhã é feriado para a nossa alegria, como diz, sei lá, não é uma música, né, eu acho. Mas, hoje, por ser dia 24, acontecerá, o dia do penúltimo módulo do curso Férias com Teologia da FTB. Foram 3 módulos já e agora entramos no 4º módulo. Esse módulo é um módulo, assim, técnico, porque vamos abordar a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é a doutrina mais difícil da teologia, né? A doutrina mais difícil da teologia é a doutrina da Trindade. E nós vamos trabalhar esse tema essa noite. Então, para você que está ouvindo a gente ao vivo, o WhatsApp, para você participar, você pode fazer a sua inscrição, ainda dá tempo, custa só R$10. E você pode fazer a sua inscrição pelo WhatsApp 930301234. 930301234. Tá certo? Então, WhatsApp 930301234. E também você pode escolher se você quer pagar os R$10 ou se você quer participar de graça. Pastor, como assim escolher? Então, quem paga os R$10 participa todo mundo já sabe, né? Da plataforma, certificado, carteirinha, material didático, não sei o que lá. Ou você pode não pagar nada também e participar, entrando no grupo de alunos, e você tem acesso às aulas ao vivo, tá certo? Mas se você quiser material, todo um acompanhamento, aí você tem que pagar essa fortuna de R$10. Esse é o projeto Férias com Teologia, o último lançamento da Faculdade Bethesda, e eu já quero deixar no teu coração aí, vai se preparando, porque o projeto Férias com Teologia serviu para você conhecer a FTB, colocar o pezinho, né, lá no território da FTB, e não vai largar mais, vamos embora trabalhar junto, a sua capacitação, a sua formação teológica, a sua formação acadêmica, e, se Deus quiser, hoje é o dia que você também se tornará um aluno ou aluna do curso completo de teologia da FTB, ou pelo menos do nível fundamental. Tá certo? Fabiano, e aí? Ainda tá chegando, pessoal. Tá certo. E tá aqui, não para de chegar comentários a respeito do programa logo mais de debate, né? O Marquinhos, pastor César, sua cara no debate pela manhã. Foi difícil o pastor se segurar na cadeira. O Rafão falou que o pessoal do Megatron e do Optimus Prime também... Paulo, eu falei Megatron, eu pensei em falar, não sei se eu falei. Falou Metatron, foi generoso, falou Metatron. Então tá bom. O Megatron veio depois. O Megatron depois que apareceu, né? Tá certo. Vamos lá, para você entrar nesse programa ao vivo, 42 10 30 60 ou WhatsApp 98484 9988. Deixa eu ver, já que ninguém tá ligando, então... Já temos ligação, pastor. Eu vou abrir as perguntas aqui pelo YouTube, que tá bombando. Então, quem quiser escrever a pergunta no YouTube, coloca teu nome, 2 pontos e a pergunta. Nome, 2 pontos e a pergunta. Vamos lá. Solta aí, Fabiano. Alô?
Alô, bom dia, pastor César. Olá, boa tarde. Bom dia, boa tarde, né? Quem fala? É o pastor Elias, tudo bem, meu pastor? Elias Jarinu, bem-vindo, meu irmão. Pois não? Ô, pastor, gostaria de fazer uma... Peraí, deixa eu tirar do Viva Voz aqui, peraí. Ô, pastor, boa tarde, desculpa. Boa tarde. É que eu tava aqui no Viva Voz e o rádio tava ligado, agora eu desliguei. Ô, pastor, eu tava lendo aquele livro essa semana, a semana passada, de todos os personagens bíblicos da Bíblia, e eu encontrei uma passagem lá naquele livro que fala que quando José assumiu lá o Egito, provavelmente teve uma tribo semita que conquistou o Egito, por isso que ele foi colocado lá no lugar de destaque lá, José. Procede isso, pastor? Como é que é isso? Gostaria que você explicasse sobre isso. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Fica na paz. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Boa tarde para todos aí. Eu sou aluno da FTB, hein? Legal. É uma benção a sua escola, glória a hein? Deus, glória a Deus. Que bom. Deus abençoe, pastor. Um abração. Pastor Paulo. Pastor, eu não sei de tribo que tenha assumido nessa época, né? O que acontece assim, José, ele passou por 3 vendas, o pessoal fala 2 vendas, é bem provável que ele foi vendido ali num período que você vai chamar os Ixos, né? E depois que ele é vendido de novo dentro do próprio Egito. Ele não servia para o que as pessoas queriam, e na verdade ele estava indo para o Egito para fazer o propósito de Deus, né? Mas eu desconheço essa informação. Depois, se eu quiser até mandar qual é a referência certinha da obra, que é o nome dessa tribo, e a gente pode tentar trabalhar de uma forma melhor, mas em âmbitos gerais, eu desconheço essa tribo que tem assumido, e por conta disso que José é levado e virado escravo. 42 10 30 60, você liga e participa ao vivo com a gente do programa ou pelo WhatsApp 98484 9988. Fabiano, temos? Temos sim, pastor. Vamos lá. Alô? Alô? Olá, quem fala? É o Sérgio. Sérgio, fala de onde? Da Vila Prudente, pastor. Manda sua pergunta aí, Sérgio. Pastor César, é referente a Mateus 19:16, ali referente ao jovem rico ali, quando ele se afastou de Jesus, ali a gente queria saber se ele perdeu a salvação ou não. Tá certo. Obrigado, Sérgio. Deus abençoe. Fica na paz. Olha, ainda bem que o pastor Paulo veio hoje aqui, que ele sabe todo mundo que perdeu ou não perdeu a salvação. Vai, pastor. O que acontece? Inclusive, eu tive um debate sobre esse tema 2 semanas atrás. Um abraço pro meu amigo, reverendo. Deus abençoe o senhor. E foi justamente isso, pastor reverendo Samuel Ribeiro, Deus abençoe o senhor. E nós, em posições diferentes, eu trabalhei justamente esse tema, né, esse texto. O que acontece? A primeira coisa que a gente precisa entender de salvação é que quem salva é Jesus. Então só Jesus sabe quem é que ele vai salvar. É claro que ele morreu para todos, conforme João capítulo 3, versículo 16, e a pessoa precisa receber Jesus como Salvador e assumir aquilo que Jesus ensinou, as doutrinas de Jesus, para ser levada até a sala do trono, ou seja, para ser salvo. Agora, quem salva e deixa de salvar é Jesus. É legal que na história do filho pródigo ali, esse filho, ele abandona a casa, ele vai embora, ele gasta toda a sua herança, ele faz tudo que ele tinha que fazer de ruim, e mesmo assim, ele fazendo isso, ou seja, ele abandonou tudo. O pai do texto, que é Deus, estava de braços abertos esperando ele voltar. Então, eu acredito que o que fez ele se manter firme na casa e na presença foi o retorno. Então isso é importante. E o texto fala algo que é legal. Ele fala assim, ele estava perdido e foi achado. 42 10 30 60, você liga e participa ao vivo com a gente do programa, ou também, hoje eu abri pelo YouTube, porque o Fabiano falou que ninguém ligava, não sei o que. Então, a pergunta do Fernando, ele diz o seguinte: Pastor Paulo, 7 espíritos ensinados no judaísmo, como espírito de perfeição, de sabedoria, não sei o que lá, de Salomão, isso é um estado que o cristão deveria buscar?
O que acontece? Na verdade, o judaísmo, ele trabalha... uma parte, né, do judaísmo trabalha muito com simbolismo. E tem uma parte do cristianismo que também trabalha muito com isso. Quando você vai falar de Shevá, quando você pega a questão dos números, na numerologia judaica, que a gente vai chamar, você tem, antigamente, acredito, uma informação em 1 minuto, pastor César, que muita gente fala de judaísmo e não sabe. Na verdade, antes de surgir um alfabeto escrito, existia um alfabeto falado, e esse alfabeto falado chamava-se Al-Habit Seradim. E esse alfabeto falado, ou seja, Adão, ele é bem provável que ele nasce já sabendo falar, mas não tinha escrita na época. Então não tinha esse problema. E antes de surgir, então, o alfabeto escrito, a pictografia, que nós vamos ter lá a escrita quadrática, a escrita cuneiforme, era em formato de cunha. Então você vê ali próprio Moisés escrevendo nas tábuas de pedra, era um formato de escrita diferente. Antes de chegar no que a gente tem hoje de escrita mais moderna, aquela escrita era através de figuras. E não tinha uma sistematização numérica. Então, cada palavra, cada letra, ela equivalia a um número. Então, por exemplo, Aleph, Beit, Gimel, cada palavra, cada letra do hebraico equivalia a um número, e aí as pessoas, depois de muito tempo, vai aplicar isso, nós vamos chamar de gematria. A partir daí, as pessoas vão começando a colocar, alguns sábios, alguns rabinos vão trabalhando essa questão dentro das escrituras, né, ali dentro da Torá. E aí o 7, dentro da cultura judaica e muitas outras religiões, ele é tratado como o número da perfeição, o número de Deus. O cristão deve buscar o significado literal da palavra de Deus como um todo e não ficar se prendendo muito. Eu sou assembleano que tem muito essa questão de número, código, né? Então a gente tem que se preocupar, se prender naquilo que é de verdade literalmente. Porque o 7, o 8, o 9, o 10, o 1 ou o 2 não vai mudar a sua vida se você não tiver ela enraizada na palavra de Deus em Jesus. Ouvinte ao vivo? Habemos, pastor. Alô? Bom, mais uma tentativa de alô, são 2 hoje, né? Alô? Tá, alô, boa tarde, Pai do Senhor, pastor César, pastor Paulo. Vamos falar. Faz, querido. Amém, quem fala? É o Alexandre, motoboy, Jabaquara. Bem-vindo, Alexandre, tudo bem? Bem, graças a Deus. Então tá bom, manda aí, meu irmão. Pastor, referente ao debate de hoje, assim, pela primeira vez quando eu vejo um debate, uma pessoa vai usar um outro fora da Bíblia, no caso a Cabala, para comentar o que eles defendem em tese. Geralmente eu vejo que eles vão pegar outros livros fora da Bíblia, usam o Didaquê. Nesse caso, um cristão, ou no caso um pastor, ou um líder de uma denominação, ele pega, no caso, a Cabala aí, a defender sua tese. Isso é certo, pastor? Tipo, é coerente para equivaler com as escrituras? Essa é a minha pergunta. Tá certo. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Na verdade, irmão, não sei se parece que essa pergunta está um pouquinho relacionada ao programa da parte da manhã. Quando você vai trabalhar a palavra Cabala, a palavra Cabala vem de Lekabel, né, que significa receber. E alguns lá do século X, do século XI, século XII, vão falar que Moisés foi um dos primeiros cabalistas, porque ele vai receber a Torá no Monte Sinai e tudo mais, tem essa questão. O Didaquê, né, que em grego muitos falam Didaquê, é um documento cristão, tá bom? E esse documento cristão era utilizado, bem provável, para os primeiros cristãos ali depois de Jesus, tá? E é um sistema de ensino que ele era utilizado na igreja para falar de doutrina, questões do batismo, como acontecia a questão de ceia e tudo mais. Então, uma coisa é você utilizar um documento cristão que era utilizado pelos pais apostólicos, e outra coisa é você falar de um documento que vai surgir muitos anos depois e que ele foi sistematizado não para doutrinar, mas é uma ideia de alguém, é um pensamento de alguém. E aí, só para o irmão entender, uma coisa é aquilo que era doutrina e costume escrito e outra coisa era aquilo que era tradição falada. O judaísmo também trabalha com isso.
né? Que tem a tradição oral, que tem a tradição escrita. E é legal, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus fala assim: vão e preguem o evangelho a todas as pessoas que vocês encontrarem. Tem que tomar cuidado para falar isso aqui. Nem todo milagre que Jesus fez está escrito. Mas se a gente se basear naquilo que a gente vê, ou seja, naquilo que está escrito, com certeza a nossa vitória será o galardão. Vamos lá. Temos ouvinte, Fabiano. Habemos, pastor. Alô? Alô, Pai do Senhor, Pastor César? Amém, a paz. Amém. Aqui é o irmão José Edmilson Júnior, setor Psicólogo Pinheiros, Assembleia de Deus. Bem-vindo, meu irmão. Pois não? Amém. Primeiramente, um agradecimento, pastor. Um aluno meu, ele me deu o seu curso de teologia completa, só que aquele mais antigo, aquela capa antiga, um material excelente. Que legal. E me abençoado muito. Glória a Deus. E também a pergunta, ela está relacionada a uma pregação que eu ouvi do Senhor, onde o Senhor emitiu um alerta sobre o texto crítico das Sagradas Escrituras, principalmente a família de Nestle Aland. Eu queria que o Senhor falasse um pouco mais sobre esse risco desses textos que estão retirando alguns versículos da Sagrada Escritura, inclusive o final longo de Marcos. Eu comprei o comentário da Editora Vida, comentário exegético, e ele não comenta os versículos finais de Marcos. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco melhor sobre esse risco, desse texto crítico da família Nestle Aland. Tá certo. Bom, Ok? Ok? Tá bom. Obrigado. Bom, vamos lá. É uma discussão muito técnica, né? Eu vou recomendar aos irmãos, especialmente quem fez a inscrição no projeto Férias com Teologia, que abram o material didático do segundo módulo, que está disponibilizado para vocês lá na plataforma. E lá tem, eu não sei, talvez umas 5 páginas, 4 ou 5 páginas, de um documento profundo, tratando em minúcias, né? Essa questão, como eu disse, muito técnica. Agora, o texto crítico, especialmente a partir de Nestle e Aland, né? São 2 pessoas. E da família Aland, que depois da morte de Aland persiste lá na editora e na escola, enfim, que se apresentam como os detentores do tal texto crítico. Só uma dica que eu vou dar aos irmãos é que pesquisem, por exemplo, pelo menos os 2 líderes desse projeto. Hoje em dia, com as redes sociais, é muito fácil, né, você achar. Lá dentro do material eu dou todo o caminho, mas essas mesmas pessoas, elas são gnósticas, declaradamente. Elas são declaradamente gnósticas, né? Tipo, a filha de Aland, por exemplo, é gnóstica. Eles dão cursos de gnosticismo e tal. Então, por esse viés, já não é uma boa ideia se associar a esse tipo de material. Mas, como é um assunto extremamente técnico, então eu acho melhor que as pessoas procurem lá dentro do livro que eu falei, ou, para quem não tá lá dentro, né? Acha a terceira aula, está disponível no meu canal do YouTube, e assistam, que vai valer muito a pena. Mais ouvinte ao vivo, tem, Fabiano? Temos WhatsApp agora, pastor. Então, peraí, eu já falei do YouTube, vou dar atenção aqui para os caras do YouTube também. O Marcelo: biblicamente, teremos lembranças dos entes queridos quando estivermos juntos com Cristo na glória, pastor Paulo? Marcelo, paz, querido, tudo bem? Existem 2 linhas dentro do cristianismo. A primeira linha que defende que nós teremos a lembrança lá na eternidade. E tem uma outra linha que defende que nós não teremos lembranças na eternidade, como existem algumas linhas para a questão da salvação, como existem outras linhas também. No meu entendimento, eu acho que Deus vai, como ele é muito supremo, muito poderoso, todo-poderoso, precisa entender como que é o reconhecimento. Então, como nós teremos o corpo restaurado, como se fala corpo, né? Toda a estrutura do homem, pensando numa ideia tricotomista ou dicotomista, em grego nós chamamos de soma psikikon, é a união do corpo e das 2 partes materiais, ou uma, se você entender que a palavra é intercambiável, de que nós não teremos a lembrança das coisas ruins, porque toda lágrima dos nossos olhos ela será enxugada. Então, se for uma lembrança boa, claro que no céu
o homem não se casa e nem se dá em casamento, como os anjos, então não vai ter o sentimento de familiar. Você é o reconhecimento, você é minha família, lá embaixo você será ou foi minha família, porque todos nós seremos irmãos. E aí, para finalizar, precisa entender como que você dá o subsídio para sua resposta, para o seu entendimento, que linha você vai seguir em detrimento da outra. Precisa ter bastante base, mas eu acredito que se você lembrar ou se você não lembrar, nesse caso, não vai interferir no quesito salvação. Vamos ver, 4210 3060, você liga e participa ao vivo com a gente do programa. Temos ouvinte, Fabiano? Abemos, pastor, abemos. Alô? Alô, boa tarde, pastor. Boa tarde, quem fala? Bem, é Jonas, de Itaquera. Eu não entendi o nome, Joel? Jonas, de Itaquera. Jonas, Itaquera. Bem-vindo, Jonas. Vamos lá, meu irmão, pois não? Eu quero fazer uma pergunta e um aconselhamento pastoral do senhor. Vou começar pela pergunta. Eu conversando aqui com os amigos meus, eles fizeram uma pergunta para mim, eu não tive resposta. Eles me perguntaram assim, o que é o Deus do Antigo Testamento, quando a gente lê as histórias, Deus numa da... Peraí, Varão, não tô conseguindo entender nada que você tá falando, tá muito ruim a ligação. Então vamos lá. Perdão, vou para um lugar melhor aqui. Começa de novo. Por que no Antigo Testamento... Tá me ouvindo, pastor? Vamos lá. Por que no Antigo Testamento... Alô? Vamos tentar a terceira vez. Vamos lá. Pergunta aí. Por que no Antigo Testamento... Qual que é a pergunta? Acho que a ligação dele tá ruim mesmo. Então, infelizmente, não dá. Infelizmente, Jonas. Tem outro na linha. Tem aqui mais perguntas aqui. A Emanuele. Pastor, gostaria de saber o parecer de vocês quanto a promessas. Elas obrigatoriamente são cumpridas ou não? Pastor Paulo. Emanuele, nós precisamos entender quem é que prometeu. Eu sou pentecostal e no meio pentecostal, a gente vivenciando, o pentecostalismo passa por várias fases, e tem muito lugar hoje, principalmente nas igrejas ditas apostólicas, que no meio do culto, a manifestação é através de atos proféticos, né? Então, eis que vou fazer, eis que te digo. Precisa entender se essas manifestações elas são realmente de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E se Deus fala alguma coisa, ele vai velar pela sua palavra para que a sua palavra se cumpra. Se foi Deus que falou, vai se cumprir. Se não foi Deus que falou, não vai se cumprir. Então tudo que Deus fala, ele cumpre, porque ele não é homem e nem filho do homem. Ouvinte, Fabiano? Temos sim, pastor. Alô? É hoje, hein, Fabiano? Alô, quem fala? Alô, pode, senhor? Amém. Quem fala? Eu quero falar com o César Cavalcante. Sou eu. Quem fala? José Holanda. José, você fala de onde? Falo de São Paulo, capital. Pois não, José. Mestre da teologia é o seguinte, no livro de Gênesis, capítulo 1, diz que o Senhor Deus criou todas as coisas e no decorrer de não sabe-se quantos anos ocorreu isso, e o Senhor resolveu destruir o mundo com água. E a mesma conta que o Senhor mandou Noé colocar de um par, um casal masculino e um feminino na arca, um macho e uma fêmea na arca. E o Senhor Deus ele mandou colocar baratas, aranha, tarântula, mosca, mosquito, pernilongo, vespa, sei lá, esses bichos de seda também. A palavra diz que ficou 40 dias e 40 noites. Não foi suficiente para morrer tudo, irmão. O Senhor mandou colocar inseto também. Eu acho que colocou sim, cobra, serpente, tudo bem, répteis. A Bíblia fala que foi colocado réptil também na arca. Perfeito, até aí tudo bem, eu concordo.
e mesmo sendo um animal mortal ao homem, eu não sei para que serviria isso, na verdade, para matar, na verdade. Não consigo chegar a essa teologia de entendimento, de morte. O irmão entenderia o que Deus mandou não é colocar larva, barata, inseto, rátulas, tarântula, aranha, das mais venenosas possíveis também, barata inclusive? Essa é a minha pergunta. Tá certo, José. Obrigado. Deus abençoe. Posso fazer mais outra pergunta aí, mas tem que relatar. Eu estou ouvindo o programa aqui, eu sou ouvinte assíduo de todos os dias. Eu quero ver a resposta por fio da meada. Você congrega onde? É o seguinte, José. José. Todo mundo. Calma, José. Oi. Você congrega onde? Pentecostal, Deus e Amor. Tá, ok. Segunda pergunta. Vamos lá. Outra pergunta. Tem alguns pastores, inclusive até, eu já vi, tem um pastor muito renomado que ocupa o seu lugar aí, ele tem 3 horas de rádio, não vou falar o nome dele. Ele até chegou a falar sobre discussão de criação do pecado, discussão de raiva sobre o pecado e desse mesmo que criara nos céus. Ele colocou até o nome de Lúcifer. Ele disse que Lúcifer é que virou Satanás. Estou falando agora do pecado. Por favor, eu quero a explicação sobre os insetos que Noé colocou na arca e sobre a criação do anjo que virou Satanás. Essa segunda eu não entendi. Essa segunda eu não entendi, José. Deixa então para a próxima vez, Varão. Deus abençoe. Me explica sobre a criação dos insetos de hoje. Se todos os animais morreram, por que existe inseto hoje? Se Noé mandou colocar também barata, rato, tarântula, aranha, das mais venenosas, e inclusive na arca. Tá certo. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos lá. Pastor Paulo. Bom, a primeira questão é o seguinte. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 19, diz assim: faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivo com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que vocês e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente conforme Deus tinha ordenado. Então a ordem de Deus é que de todos os animais que Deus houvera criado, que entrasse então na arca, macho e fêmea, para a preservação da espécie. Em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 20, diz assim: disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam a terra, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Abençoou e disse para ser fértil. E aí Deus vai continuar criando todos os outros animais. Todos os animais que são relatados em Gênesis que Deus criou, foi o que Deus fez a geração das espécies. Aqui a gente vai ter que entrar numa questão de biologia e evolução natural, né, de cada espécie, que não é muito a minha, mas tem muitos animais que não são relatados, né, ali, que eles foram preservados também. Porque a Bíblia não se ocupa de dizer todos os animais, nominalmente, né? Todos os animais se foram colocados. Lá fala do elefante. O pastor César não crê que na arca entrou. Não, eu creio, mas eu estou dizendo, lá fala nominalmente a ema, a siriema, não sei o quê. Então, essa é a primeira informação, não tem. Segundo, todas essas espécies de animais que você disse, elas se reproduzem através de ovos. E esses ovos são geralmente minúsculos, muito minúsculos. Então, daria para caber, por exemplo, se é o caso, dentro, sei lá, em 1 metro quadrado, de 1 metro, tudo isso aí que você falou. Você está entendendo? Dentro da arca. Se for ainda como ovo, porque a maioria dos estudiosos entende e que defendem o dilúvio como universal, como é o meu caso, que os animais entraram na arca, por exemplo, os grandes animais, por exemplo, entraram filhotes. E aí, se você pegar, por exemplo, um casal de elefantes, mas se for um filhote, eles pesam 80 quilos e 1 metro de altura, alguma coisa assim. Agora, mais importante que tudo isso,
quando eu perguntei agora há pouco qual é a sua igreja, você congrega, né? Onde não congrega? Porque essa pergunta é uma pergunta de ateu. Se Deus fez isso, como é que isso é possível? Se a Bíblia diz isso, como isso é possível? Então, a pergunta de uma pessoa que está duvidando da Bíblia. E você, presta atenção não, tá? Você tem direito de crer e descrer no que vocês quiserem. E tem para mim, eu vou continuar tratando com o mesmo respeito. Agora mesmo, saindo daqui, eu vou participar de um debate com um cara que defende a teologia inclusiva. Então, e para mim, esdrúxulo? Mas é uma pessoa que crê assim, vamos embora conversar à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Tá tudo bem. Entende? Agora, se uma pessoa se apresenta como crente, como cristão, então mudam-se, como dizia o R.R. Soares, aí mudam-se os números. Por quê? Porque se ele é cristão, ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós temos agora um cristão duvidando de um texto bíblico. Porque a abordagem é assim, ó. Se a Bíblia diz que todos os animais estavam, então o que faz com isso? Então, veja, não é pecado ter dúvida sobre como funcionou. Mas quando você se arroga dizendo não pode ser assim por causa disso e usa a sua lógica, então presta atenção numa coisa. Uma pessoa que se apresenta como crente e que acredita, a Bíblia tem 31.100 e não sei quantos versículos. Você está entendendo? Se você crê no o primeiro versículo da Bíblia. Pastor Paulo, o que diz o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Pronto. Se você acredita nisso, você acabou de perder o direito de duvidar de qualquer coisa. Porque se no princípio Deus criou o céu e a terra, meu amigo, qual é o problema de colocar o verme não sei aonde dentro de um barco? Se no princípio Deus criou o céu e a terra e ele disse haja luz e houve luz, no princípio você engoliu essa, qual é o problema com a arca de Noé? Então me preocupa a natureza da pergunta mais do que a própria pergunta. Bom, em primeiro lugar, a pergunta foi respondida. Em segundo lugar, presta atenção, está disponível, pega quem quiser. Vira aí, a gente vai para o intervalo e volta já. Vai. Musical 105.7. Crescendo na fé. Oi, tudo bem? Temos aqui 30 segundos para falar como vale a pena estudar teologia com a Faculdade Bethesda. A única que tem um curso fundamental em teologia, 20 matérias em um único valor. Impossível falar aqui todos os diferenciais da Faculdade Bethesda. Quer saber mais? Então acesse o site www.faculdadebethesda.com.br e descubra que tudo o que você esperava para fazer um curso de teologia com qualidade e que cabe no seu bolso está na Faculdade Bethesda. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Pode parar, não vai dar tempo, chega. Musical 105.7. Crescendo na fé. Convite para você que ainda, sei lá, você tá aí deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do sol profundo, fulguras do Brasil, e não fez ainda até agora a sua inscrição no projeto Férias com Teologia. O projeto Férias com Teologia é um projeto, é o projeto que a FTB resolveu começar o ano assim, dando curso de graça, tá certo? Curso de verdade, material didático, acesso, carteirinha de aluno, cara. Carteirinha de aluno com desconto até no cinema, certificado, mentoria, aulas ao vivo, módulos, acesso à plataforma integral, grupo de alunos, tutoria, tudo isso. Só que você paga R$10. Você paga só R$10. Pastor, qual é a intenção da FTB? Bom, jogando limpo, como sempre, a FTB tem duas intenções aqui. Primeira, popularizar o ensino das escrituras. Essa é a grande missão da FTB. Eu não falo por outras instituições, algumas delas nasceram inspiradas na FTB. Eu não falo, algumas até ajudo, mas o que eu estou falando aqui, eu conheço a FTB. A FTB tem uma missão, moldar vocacionados. A prova é que a FTB, como é que é? No registro, é sem fins lucrativos. Ou seja, por que a gente faz promoção? Não é só porque a gente é bonzinho, porque a gente tem essa missão. É porque no estatuto a gente tem que devolver em forma de desconto. Entendeu?
Então eu tenho meu salário, ganho bem, não ganho mal não, tá tudo certo. Mas a FTB tem essa visão, tá certo? Por isso a FTB lança esses projetos, eu disse. Qual é a intenção da FTB? São duas. Então, primeiro, popularizar a palavra de Deus. Trazer o ensino teológico técnico de forma acessível a quem talvez nunca mais, saindo desse projeto, nunca mais vai participar de um ambiente acadêmico, nem que seja online, de uma plataforma de um curso, seminário, instituto ou faculdade. Tá certo? Então, por R$10 você conseguiu esse acesso. Beleza? Segunda razão, a FTB através do projeto Férias com Teologia, a FTB faz o que a gente faz de melhor, transforma toda essa missão numa vitrine para que você ouça, entenda, aprenda, consuma esse produto e depois você diz assim, bom, eu entendi que dá para caminhar junto com a FTB. Porque é essa abordagem aí que eu gostaria de ter se eu decidisse um dia fazer curso de teologia. Então, apostando nessa ideia, a FTB lançou um projeto chamado Férias com Teologia. Então, se você tem interesse em participar, então entre em contato com a gente. O WhatsApp é 930301234. 930301234, 930301234. Coloca teu nome, tracinho férias, nome, tracinho férias. Então, Férias com Teologia, você coloca teu nome, tracinho férias, tá certo? E já participa com a gente do projeto. E hoje já tem aula. Hoje tem aula de teontologia, a gente está falando sobre a doutrina da Trindade, tá certo? A doutrina da Trindade e suas nuances. A doutrina da Trindade é o assunto mais técnico, denso, complexo, difícil, vamos falar o português claro, da teologia. E o desafio é aprendermos isso em profundidade na aula dessa noite. Então, é só me chamar. O WhatsApp é 930301234. Aqui na descrição do vídeo tem o link. É só clicar lá em Férias com Teologia e participar à vontade. Vira aí, Fabiano. Musical 105.7. Crescendo na fé. Oi, tudo bem? Temos aqui 30 segundos para falar como vale a pena estudar teologia com a Faculdade Bethesda. A única que tem um curso fundamental em teologia, 20 matérias em um único volume. Impossível falar aqui todos os diferenciais da Faculdade Bethesda. Quer saber mais? Então acesse o site www.faculdadebethesda.com.br e descubra que tudo o que você esperava para fazer um curso de teologia com qualidade e que cabe no seu bolso está na Faculdade Bethesda. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Pode parar, não vai dar tempo, chega. Musical 105.7. Crescendo na fé. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé e voltamos aí a atender os ouvintes através do telefone. 4210-3060. Solta aí, Fabiano. Abemos, pastor. Alô? Alô, pastor, na paz do Senhor. A paz, quem fala? Você fala com Josias Ferreira. Bem-vindo, Josias. Pois não? Então, eu quero parabenizar, né? Porque eu faço parte do curso completo de teologia. Legal. Como eu ainda não recebi o produto, eu estou participando das férias com teologia também. Ah, mas você fez a inscrição há pouco tempo? Fiz na promoção da Black Friday. Ah, entendi. Legal. Bem-vindo. Então, creio que essa semana deve chegar então para você, sei lá. Aí eu tô participando também, muito legal essa férias com teologia aí. Que legal. Bora lá, Josias, manda aí a pergunta. Então, eu ouvi o Rodrigo Silva, inclusive foi muito maravilhoso o debate ontem, biblicamente, né? Uhum. Foi muito bom. Poderia fazer mais produtos assim. E ele ouviu um vídeo dele. Ô, Josias, faz o seguinte, ó. Baixa o volume do seu rádio que tá atrapalhando a reentrada. E aí eu não tô conseguindo te ouvir. Vamos lá. Baixa o volume do rádio, fala só pelo telefone e manda a pergunta. Tá bem baixo agora, quase não tô ouvindo. Então, eu ouvi o Rodrigo Silva, um vídeo dele, que ele diz que Maria, mãe de Jesus, ela era menina ainda quando o anjo apareceu para ela, por isso que testifica que ela
era virgem e era menina ainda, não tinha nem compromisso ainda com José. No outro vídeo dele, que ele diz também que os apóstolos, todos eram os adolescentes e jovens. Que no momento, por isso que quando Jesus pediu ali para tirar o dinheiro da dentro da boca do peixe, ele só pagou por ele e por Pedro, porque eram os únicos dois mais velhos acima de 18 anos, né? E como mandava a lei, que pagava impostos. Eu queria saber se isso é verídico, que tem veracidade nessa história, nessa situação. Tá certo. Que você pode me explicar melhor sobre isso. Obrigado, Deus abençoe. E uma outra pergunta. Qual é a sensação do senhor, pastor César Cavalcante, ter agora um aluno do seu lado aí, com o pastor que está do seu lado aí, ajudando e ensinando e também tendo o mesmo trabalho? Trabalhou com o senhor e hoje está com o senhor lado a lado trabalhando com o senhor. Legal. Deus abençoe. Fica na paz. Amém. Amém. Aí, tá vendo? Os caras gostam. Os caras estão ligados, mano. Vai na primeira e depois eu vou na Maria. Qual que eu vou? Vai na dele, como que é pro senhor a sensação. Ah, tá. Cara, assim, quando a gente começa um projeto gigante, né, igual como esse, a gente não sabe onde vai chegar. E é uma satisfação, né, cara, muito grande ver o Paulo, tantos outros que... O Juliano, enfim, tantos outros que começaram, né, dar os primeiros passos sob a nossa tutela ali, cuidado, aprendendo com a FTB e hoje voando aí no Brasil, sendo considerados. Alguns não reconhecem, é verdade. Você sabia, Paulo? Alguns não reconhecem, tá? Alguns acham que tudo bem. Mas eu, particularmente, gosto muito e minha cabeça é o seguinte, eu sempre quero ajudar. Se eu puder sempre ajudar, a FTB está sempre de portas abertas para continuar sendo bênção como já foi. E você sabe como é que é essa? O que eu acho legal, pastor, isso aí a gente vai ter em todas as áreas, né? Independente de ser cristão ou não. Tem gente que vai gostar e tem gente que não. É tipo o Zagalo, né? Mas você tá aí, Deus soprou seu nome, vai ter que me engolir, né? Exatamente. Pra mim é maravilhoso, irmãos. Pra mim é uma honra, né? Poder... Um dia, quem é desse período de agora não sabe. A gente contou isso uma história há muito tempo, né, pastor? Uhum. A gente podia fazer um Entre Amigos para trabalhar essa aqui. Verdade. Para trabalhar isso, eu posso falar isso aqui pros irmãos, como que foi. Aí se os irmãos pentecostal vão entender o que Deus faz, como é coisa grande. Respondendo a questão pra mim é um prazer, pastor. Porque esse aqui, ele ficava falando língua estranha dentro da aula, atrapalhando o pastor o pastor Jamias ia lá na sala do pastor César, turma, que era diretor, falar assim, ó, tem esse irmão aqui, mais outro irmão, estão falando em língua estranha na sala, tá atrapalhando minha aula. E nós chorando, sentindo a presença de Deus da teologia. E você acha que vai entrar na FTB pra perder a fé? A fé vai ser renovada. É isso aí, é verdade. Então, assim, pra mim é gostoso demais, é o cumprimento das promessas de Deus, né? Sobre a questão da Maria, primeiro uma coisa que é legal ressaltar aqui, pastor César, que dentro do judaísmo nós temos pelo menos 7 ciclos de vida. O primeiro ciclo de vida, ele vai do nascimento aos 3 anos de idade, o segundo ciclo de vida vai dos 3 anos aos 7 anos de idade, e o terceiro ciclo de vida vai dos 7 anos até, se for para o menino, o bar mitzvah, quando ele vai assumir a sua maioridade religiosa, né, diante da sociedade, que ele vai entender que ele já sabe de fato quem é Deus, ele entende qual é o propósito da Torá, e da menina, né, da mulher, o bat mitzvah, que seria então o filho e a filha do mandamento. E é importante também salientar que quando você vai falar de virgindade, que a mulher era virgem, a idade é importante, mas pelo menos dentro do hebraico, da cultura judaica, nós temos 3 palavras para falar que a mulher já era virgem, se não era virgem, ou se ela já teve várias deixa eu usar a palavra aqui, várias experiências sexuais, né? Então a primeira é alma, né, que muitas pessoas falam alma e tá errado, né? Então seria alma, é justamente uma jovem virgem mesmo, vai aparecer ali Isaías capítulo 7, versículo de número 14. Tem um artigo defendendo ali sobre Jesus profundo, esse artigo, depois se você quiser me chama lá no Instagram, @prpaulo.oliveira, que eu vou te mandar de graça, não vou cobrar nada, tá bom? Você tem Betulá, tá bom? Que era uma jovem,
mas que ela não era virgem ali, então ela já podia ter uma experiência sexual. E uma outra expressão para várias experiências sexuais, que é nará. Então você tem 3 palavras que vão demonstrar ali. Maria era alma. Por quê? Porque ela tinha que ser virgem para cumprir a promessa de Deus em Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías capítulo 9, versículo 2 em diante. Agora, a questão da idade, o que nós temos a certeza é que ela já tinha passado pelo terceiro ciclo de vida, então ela já era acima de 12 anos. Precisar 12, 13, 14, 15 é um pouquinho precipitado. Se você tiver bastante fonte, mesmo assim, ainda é um pouquinho cuidadoso essa questão. Porque a Bíblia não fala exatamente. Isso, exatamente. Como então, que eu vou falar isso aqui? Para que eu vou falar então, isso? No questão da Maria, eu tendo a concordar com o que você está dizendo que viu o Rodrigo Silva. O melhor é perguntar para ele, nas redes dele. Eu não sei. Eu não vi essa afirmação. Então, mas quanto a Maria, tá aí, para nós seria hoje a idade dos teens. Mas qual idade? 15, 16, 17, 14? Não dá para saber. A Bíblia não fala. Agora, dizer que os apóstolos, os primeiros discípulos, eram todos nessa idade dos teens, também é difícil. A gente não tem como documentar. Por exemplo, quando Jesus chama o Pedro, não chama só o Pedro, chama o Pedro, chama o Tiago, chama o João e chama o André. Isso é Marcos capítulo 1, tá certo? O que eles estavam fazendo? Pescando. Trabalhando, pescando. Eles tinham 12 anos? Não. Eles navegavam, entendeu? Então, a mim me parece que falar que eles tinham 12, 13 anos não combina com a circunstância do chamado, do chamamento deles. O que o Mateus estava fazendo quando Jesus o chamou? Trabalhando na coletoria. E não podia ter essa idade para trabalhar na coletoria. Ele era como se fosse o Zaqueu. Entendeu? Ele era o Zaqueu. O mesmo trabalho, um coletor de impostos, alguém importante, que tinha uma função, inclusive, estipulada pelo governo de Roma. O nome dele rondava lá em Roma, porque Roma tinha o controle sobre tudo isso. Quem era o Judas? E eu não estou falando do Judas, o Iscariotes. Eu estou falando do outro Judas, o Zelote. Ele era um zelota. O que é os Zelotes? Os Zelotes são um partido, como se fosse a esquerda de hoje, um partido anti-governo, anti-não sei o quê, que fazia manifestações, inclusive violentas. Então, esse cara podia ser um jovem de 10 anos, 12 anos, 13 anos? Eu acho que não. Então, quem era o outro Judas? O traidor. Ele foi aquele que foi tesoureiro do ministério de Jesus. Então, podia ser um adolescente, ele ia saber lidar com todo esse dinheiro, com essa situação. Então, quando você para analisar um por um dos apóstolos de Cristo, não sei se... A mim, não fica claro se tinham, 10, 12 anos, 15 anos. Não acho, mas... Ô, pastor, eu não ouvi, como eu disse agora há pouco, a assertiva até do uma Rodrigo. informação para concluir em 1 minuto é o seguinte. Pedro fala que ele tinha uma sogra. Né? E aí dentro do judaísmo, quando você chega do 3º para o 4º ciclo de vida, que vai depois do bar mitzvah até a preparação para o casamento, só cultural, tá? Só aqui já não dá para provar que Pedro era menor que 18. Ele era acima de 18, por causa do ciclo, ele já era casado. O homem, no caso, é diferente. Aqui eu entendi que colocou tudo no mesmo bojo. Agora, um dos discípulos é bem provável que tivesse de 12 a 14, e essa informação aqui você não tem em lugar nenhum, vou falar agora. João, e esse João, tratado como discípulo amado, o colegiado de Jesus provavelmente tenha sido o bar mitzvah dele. Não tem lugar nenhum, isso aqui é a primeira mão. Porque é o seguinte, o discípulo mais novo, que tanto é que se o Apocalipse foi escrito no meado dos anos 90, ele é o discípulo mais velho, porque era o mais novo na época, que se estendeu, que teve mais tempo para escrever e tratar essas questões. Aí aqui tudo bem. Agora todos no mesmo bojo, a gente já tem o problema. O senhor já deu a ideia do Judas, já falou do Matias, do Mateus, e aí eu já citei Pedro e toda essa outra questão aqui. Vamos lá, temos ouvinte, Fabiano? Abemos, pastor. Alô? Boa tarde, pastor. A paz, quem fala?
Rapaz, é o Jonas, tava ruim a ligação aquela hora e caiu. Vamos lá, Jonas, manda aí a pergunta. Vai direto que tá curto o tempo aqui. Tá. Vou pedir o aconselhamento, então, pastor. A pergunta faço tudo. Tá. Sobre o dízimo. Tá conseguindo me ouvir? Muito bem. Sobre o dízimo, pastor. Eu e minha esposa, nós sempre dizimamos, ofertamos, entendemos o que fazer e tal. Mas passamos por uma situação em que a gente ficou apertado, veio desemprego aqui da nossa casa, a gente paga aluguel, enfim. Houve algumas dívidas. E a gente fica todo mês tentando dizimar e a gente não dizima. E a gente fica com aquele peso e aí a gente fica aqui entre casa falando, mas a gente está errado porque não dizima. Vocês têm negócio próprio? E não vou pagar a conta. Vocês têm negócio próprio ou vocês são funcionários? Não entendi, pastor. Vocês têm negócio próprio ou vocês são funcionários? Não, eu trabalho CLT e abri uma estamparia agora há pouco tempo. Tá. Obrigado pela pergunta, Jonas. Deus abençoe. Nada. Obrigado. Deus abençoe você. Amém. Bom, primeiro, você entende que você tem que contribuir regularmente com a obra de Cristo. E isso é muito importante. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 9, deixa eu achar aqui o versículo. No verso 10, ele diz assim: aquele que dá semente a quem semeia e pão para alimento, suprirá e aumentará a vossa sementeira. E ele está falando sobre oferta, enriquecendo-vos em tudo, com toda generosidade, não sei o que e tal. Então, o assunto aqui é ofertar na igreja. Cada um contribui segundo o propósito no seu coração, não com tristeza nem por necessidade. Deus ama quem contribui com alegria, não sei o que lá. Aquele que dá semente a quem semeia e pão ao que come. Semente é para semear, mas pão é para comer, diz o texto. Se você pegar um pão e plantar o pão na terra e ficar regando todo dia, o que vai nascer? Nada. Porque pão não serve para plantar, serve para comer. E se você pegar a semente e comer a semente, a única coisa que vai fazer é mal. Você está entendendo? Porque semente serve para plantar. Se você está passando por um tempo de dificuldade, o assunto está dentro do texto de oferta na igreja. Se você está passando por um momento agora que o que você tem na mão é pão, cara. Pão você come. Pão você usa na sua despesa do dia a dia. Deus sabe todas as coisas. Se você precisar de ajuda, a igreja te ajuda ainda. Porque o socorro da igreja serve para isso, para socorrer o irmão que está em dificuldade. Agora, seja honesto na sua dificuldade. Está com dificuldade mesmo? Pega a cesta básica da igreja, a igreja ajuda a pagar seu aluguel e tal. Porque pão é para a gente comer. Se o que você tem agora é do pão de cada dia, esse você come. E se, junto com o pão, Deus, bondosamente, através do seu jeito de ser pai, te dá condição de semear também na obra de Deus, então semeia. Então pensa nisso. Pastor, eu queria também entender, o irmão que tá ouvindo aí, é Jonas, né? Eu queria entender que tipo de... Depois ele me procura no Instagram, queria saber o que você faz de estamparia, se é silk, o que é, porque eu posso te ajudar. Tá? Deus abençoe. Tá na sua área, né, de trabalho. Pastor Paulo, obrigado. Seu Instagram para quem estiver ouvindo a gente. prpaulo.oliveira, me segue, eu sigo de volta, tem um presente para você. Como entender o evangelho de Marcos inteiro, inclusive vou trabalhar essa questão da idade, que idade que tinham os discípulos, como era essa questão, trabalho lá também um pouquinho melhor. Em vídeo, tá? São quase 10, 12 aulas de graça para você. Vai se inscrever só lá no meu canal, vai aprender. E também sobre o Evangelho de João. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. É sempre bom estar com o senhor. Tamo junto. Quase 20 anos nessa Verdade. brincadeira aí, levando a sério o Evangelho. Deus. Que Deus continue te sustentando nessa graça. Amém. Aí. Deus abençoe, servo de Deus. Tô ficando por aqui. Meu @ é César Cavalcante. Segue lá. Eu vou pro próximo. Amanhã estamos de volta. E logo mais às 19h30 tem aula ao vivo. E hoje, Trindade e suas nuances. Se você não fez a inscrição, @ César Cavalcante, clica no link da bio ou clica no link aqui da descrição do vídeo e vem para Férias com Teologia. Fabiano, obrigado. Eu que agradeço, pastor. Uma boa quarta-feira. Vem aí Jeremias Neto, o nosso presidente. Amanhã a gente volta, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Fica por aqui, Crescendo na Fé. Mais um programa
que te faz crescer no conhecimento da Palavra de Deus da Musical FM. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo